Oi, tudo bem? Eu sou André Bona, educador financeiro há mais de 10 anos e autor desse livro aqui, O Investimento Perfeito, que te ensina a investir independente do cenário econômico. Se você quiser mais informações, tem um link na descrição aqui no vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like porque você vai adorar esse conteúdo. Uma das coisas que passa pela cabeça do investidor também, quando a gente fala de fundos de investimento, é assim: André, mas o que é melhor? Investir via fundo ou eu comprar o ativo diretamente no mercado? Bom, essa é uma discussão que também vale a pena a gente dedicar um pouquinho, porque certamente em algum momento você vai falar: por que eu vou investir num fundo de renda fixa se eu posso comprar diretamente um título do Tesouro, uma debênture, um CRI, um CRA? E, enfim, por que vale a pena uma coisa ou outra? Por que eu vou investir num fundo de ações se eu posso comprar diretamente ações? Então esse tipo de reflexão é normal em todos os investidores, e se você nem teve essa dúvida, eu já vou até antecipando para você ver que você vai se deparar em algum momento com esse dilema, beleza? Bom, a primeira questão, que aí existem prós e contras dos dois lados, mas acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é assim: como que você quer se relacionar com seus investimentos? Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer assim: qual tempo você quer se dedicar ao estudo e à elaboração da sua estratégia de investimentos? Dependendo disso, pode ser que faça mais sentido para você ir diretamente para a seleção de ativos, ou pode ser que faça sentido para você escolher fundos e deixar essa decisão a cargo dos gestores. Quando você deixa a cargo dos gestores, você economiza tempo. E quando você quer fazer a sua própria seleção de ativos, você vai ter que entender minimamente os ativos do mercado financeiro e, se for o caso, na avaliação de ações também vai ter que se dedicar um pouco à análise fundamentalista, entender um pouco sobre a empresa e tudo mais. Eu posso dizer que você pode ter as duas coisas em conjunto. De repente, a renda fixa, que é uma coisa um pouco mais simples de compreender, talvez você queira fazer escolha direta e talvez nas ações você queira optar pelos fundos. Ou talvez você queira ter as duas estratégias combinadas, tanto na renda fixa quanto na variável. Isso não tem problema nenhum. Mas eu acho que o primeiro fator de compreender o quanto você quer se desenvolver com relação ao tempo dedicado ao mercado financeiro é um dos fatores importantes na tomada de decisão e avaliação de vantagem entre fundo e o ativo de renda fixa ou renda variável. Uma outra coisa que você precisa ter em mente também é o quanto você quer participar da decisão. Quando você delega para um fundo, o fundo vai escolher de acordo com a avaliação do gestor. Então ele não vai ligar para você a cada compra de ativo para falar: estou pensando em comprar isso. Não vai, ele vai escolher, você aderiu àquele que é o regulamento e você deu a liberdade para o gestor executar dentro daquilo que está previsto no regulamento a escolha que ele tem. Então você não participa da decisão. Você participa sim no seguinte sentido: eu quero metade da minha carteira em renda fixa e metade em renda variável. Então você definiu um montante, mas quem vai escolher os ativos dentro dessa carteira do fundo é o próprio gestor, então você não participa. Eu quero participar, eu quero ter voz ativa, então a escolha de ativos é um caminho natural. Bom, uma outra coisa que você precisa pensar é que quando esse gestor vai fazer a seleção por você, é um profissional exclusivamente dedicado a essa atividade. Então ele está estudando sobre mercado econômico, cenários econômicos, taxas de juros, tudo que afeta os mercados financeiros para fazer as escolhas e tomar a decisão. Então talvez você, mesmo se dedicando, não vai ter o mesmo tempo integral de dedicação que um gestor profissional que é pago para essa atividade vai ter. Então talvez você deva pesar essa questão também. Uma outra questão é a diversificação. Então, muitas vezes, o investimento pelo fundo pode te favorecer na diversificação, que é aquilo que eu comentei em alguns vídeos aqui atrás. Por exemplo, se eu tenho um determinado montante, 10 mil para fazer um determinado investimento agora, ou 100 mil, não importa, o meu universo de possibilidades vai ter que acontecer dentro desse universo de recursos. Então, para ativo, eu vou ter uma escolha ali que vai ser um pouco mais restrita. Agora, se eu pego esses 100 mil e faço um investimento num fundo de investimento, o que pode acontecer é que esse fundo combina lá bilhões de reais e ele vai ter uma diversificação muito mais ampla. Então essa é uma questão que vale a pena também pensar na ampla diversificação que um fundo de investimento pode ter frente à sua possibilidade de diversificação apenas com o seu capital. Tem um outro aspecto que pode pesar contra os fundos que diz respeito aos custos.
sem dúvida alguma pode pesar, porque existe a taxa de administração, e essa taxa de administração, ela de alguma forma ela vai impactar na rentabilidade, não tem jeito. É lógico que você espera que um gestor profissional seja capaz de superar o índice de mercado além do custo da taxa de administração, naturalmente, para que você tenha ganhos efetivos além disso. Mas é um custo que você não deve desprezar. Ele existe e para muitos investidores esse custo é significativo ao ponto dele achar que não vale a pena a opção por fundos. Então, considerar custo para quem investe é algo que não pode ser desprezado também. Então aí você precisa balancear esse ponto. E por fim, eu acho que a mensagem final que eu gostaria muito de deixar é você pensar o seguinte: por que não ambos os investimentos? Por que não uma combinação entre fundos e ativos? Por que você não pode pensar numa estratégia que combine as duas coisas? Esse é um caminho que é muito natural que os investidores tenham, carteiras de investidores de todos os tamanhos, iniciantes ou com grandes fortunas, que combinem as duas coisas. Muitas vezes tem os ativos, muitas vezes tem os próprios fundos, e isso combinado pode trazer um equilíbrio numa carteira. Então você não precisa pensar no dilema entre uma coisa e outra. Você pode combinar as duas, mas ciente dos prós e contras de cada uma delas. Beleza? E aí? Ativos direto ou fundo de investimento? O que você prefere? Anota aqui para mim nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você já me segue no Instagram? Então dá uma acompanhada lá que tem muito conteúdo bacana para você.